Bom dia a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos e eu queria agradecer inicialmente o convite feito pela Ana Cristina para estar junto com os especialistas na qualidade de vida no trabalho, em recursos humanos, em gestão, etc. Eu queria fazer apenas um esclarecimento. Eu estou aí como diretor da Associação Paulista de Administração de Recursos, Paulista de Pessoal. A administração de pessoal era a antiga APAC, que hoje é a APAR, Associação Paulista de Administração de Recursos Humanos. Exatamente há 20 anos ela mudou de denominação, abrindo um pouco mais o próprio conceito de gestão de recursos humanos. E eu estou representando também a Nielce, que é a presidente da nossa associação, da Associação Paulista de Recursos Humanos. Hoje eu estou vinculado à Unicid, a Universidade Cidade de São Paulo, como coordenador de recursos humanos da universidade. Bem, como o nosso tema, do nosso modo, é estilos de gestão em qualidade de vida no trabalho, ocorre-nos que, em primeiro lugar, existe uma complexidade de vida do ser humano, dividida nas múltiplas dimensões física, afetiva, social, intelectual e espiritual. E no módulo anterior já vimos alguns dos impactos, dos embates que estas múltiplas dimensões provocam no ser humano, tanto interiormente como no contexto do seu trabalho. Esse desenvolvimento progressivo e equilibrado, voltado dessas 5 dimensões, predispõe, de fato, a pessoa a interagir consigo mesma e com o meio com probabilidade de maior sucesso. O conceito de qualidade de vida no trabalho, que veremos nesse módulo, introduz as abordagens mais abrangentes e comprometedoras na administração de pessoas, tanto na sua compreensão individual como na coletiva, vivenciadas em espaços e ambientes organizados de trabalho. Como o ser humano se submete por pressão, e vimos isso também agora há pouco, e se compromete por impulso interno, por vontade, por motivação, algumas estratégias e ferramentas para uma gestão de qualidade de vida no trabalho serão apresentadas pelos membros desta mesa para a nossa reflexão e debate. O desafio para os estilos de gestão de qualidade de vida no trabalho é significativo, não só pela complexidade da dimensão da vida do ser humano, como pela realização das mesmas no contexto socioeconômico e tecnológico em que vivemos. Dizemos que a grande conquista do ser humano hoje é a rapidez, predominantemente baseada na evolução dos sistemas. Mas o grande mal é a pressa, e esta é que impacta realmente o ser humano. Passamos a seguir a apresentação dos temas, parabenizando nossos proponentes, que temos certeza lançarão luzes, apontarão caminhos e propostas inovadoras, não deixando certamente de apresentar também os problemas e desafios encontrados nas suas realizações. Passo, portanto, a palavra agora ao José Afonso Mazon. Bem, bom dia a todos. Nós vamos procurar apresentar agora um programa que foi desenvolvido aqui na FIA, está numa fase inicial, e que se refere, né, à parte de alguns programas voltados para a área de saúde do trabalhador. Está bastante ilegível aqui, mas o que nós podemos observar é que o investimento, né, hoje em qualidade de vida no trabalho é algo que seguramente apresenta retornos econômicos para a empresa. Então, quando nós estivermos falando em qualidade de vida, além do aspecto, digamos assim, que poderia ser discutido, que seria o aspecto social em si, né, de proporcionar ao trabalhador uma melhor qualidade de vida, nós, até pela formação, estamos pensando também do ponto de vista econômico, ou seja, do ponto de vista do investimento que a empresa faz, que isso apresenta um retorno, na maioria das vezes, mensurável. O que nós procuramos apresentar aqui é que os impactos socioeconômicos dos programas de qualidade de vida, eles apresentam reflexos que transcendem a própria empresa e o próprio trabalhador. Quer dizer, nós apresentamos aqui reflexos a nível do trabalhador, que vai desde, por exemplo, melhoria na condição de saúde,
melhoria na própria, digamos assim, seu nível de empregabilidade e assim por diante. A nível da família do trabalhador, a nível da empresa onde ele trabalha, a nível de outras organizações com as quais a empresa apresenta relacionamento e, inclusive, a nível do próprio governo. Em função aqui, né, de uma melhoria em geral nos índices de produtividade que apresentam reflexos macroeconômicos. Então, a questão que se coloca, normalmente, qual é a eficácia que os programas de qualidade de vida apresentam. E, muitas vezes, tem se confundido muito, às vezes, em programas de qualidade de vida, com mero e simplesmente programas de comunicação. Às vezes, até confundindo isso daí, ou com algumas pequenas apresentações, normalmente nos famosos CIPATs. O que a gente propõe é um trabalho de longo prazo, conhecendo muito da cultura organizacional e do clima organizacional e muito do que pensam os trabalhadores para que, em função exatamente dessas características, possa desenvolver um programa tailor-made, especificamente voltado para as necessidades da organização. Na década de 1980, surgiu um conceito que é, a partir dessa tecnologia que a gente vai procurar abordar esse tópico, que é o conceito de marketing social. Esse conceito surgiu exatamente em função de que muito do que se procurava fazer em termos de comunicação em programas de natureza social era voltado exclusivamente através de técnicas, né, mais oriundas do marketing tradicional da área de propaganda. E observou-se, ao longo de uma série de pesquisas, a baixa eficácia, né, na utilização dessas técnicas. Então, o marketing social ele surgiu como um conceito, né, em que procura-se promover mudanças sociais planejadas. Esse termo planejado é um aspecto extremamente importante, exatamente no sentido de que pressupõe, de um lado, um estudo profundo do grupo-alvo que se pretende, né, fazer com que ele saia de um estágio 1 para um estágio 2, mais evoluído, aquilo que se supõe seja mais evoluído, e ao mesmo tempo em que você tem a ideia do planejamento, também existe por trás daqui toda a ideia da organização. Ou seja, desenvolver um programa de qualidade de vida numa organização, a gente entende que é como lançar e gerenciar um produto da mesma maneira como se lança um produto no mercado. O objetivo, exatamente, dos programas de marketing social é exatamente de fortalecer a aceitação e adoção de ideias ou práticas sociais em um grupo-alvo. Então, como exemplo, eu vou mostrar basicamente três programas que foram desenvolvidos. Programas, né, de prevenção, né, e tratamento do alcoolismo, programas de prevenção e controle de estresse e programa de prevenção de AIDS. Quer dizer, o que aumentaria a eficácia, basicamente, desses programas junto a um grupo-alvo que são trabalhadores. E, evidentemente, a implementação desses programas, quer dizer, visa fundamentalmente o bem-estar e desenvolvimento individual e coletivo, né, desse público-alvo. Bem, basicamente, quer dizer, a síntese, digamos assim, do conceito central, né, de marketing social está em procurar promover 4 grandes tipos de mudanças planejadas. A primeira mudança é o que se denomina de mudança no nível cognitivo do trabalhador. Ou seja, pura e simplesmente, às vezes, conhecer informações a nível de alcoolismo, de estresse ou de AIDS, isso não significa que o trabalhador altere o seu padrão, digamos, né, no dia a dia, padrão de comportamento no dia a dia. Então, um segundo nível de mudança um pouco mais complexo é o que nós chamamos de mudança de ação. Ou seja, é encontrar mecanismos que permitam com que esse grupo-alvo pratique ou exercite, né, alguma ação específica ao longo do tempo. Por exemplo, num programa, digamos assim, agora que recentemente nós vimos aqui, programa de vacinação infantil. O simples conhecimento da existência de um programa disso daí não significa que façam, que as mães levem as crianças à vacinação. Quer dizer, ao nível de ação, ter-se-ia que pensar também em mecanismos estimuladores e facilitadores disso daí.
como, por exemplo, digamos, ônibus gratuitos, mecanismos que façam com que ela supere, a criança supere, por exemplo, certas barreiras de natureza psicológica, como dor, medo e assim por diante. De tal maneira que, ao longo do tempo, à medida que a pessoa, né, passe a exercitar essas ações, ela possa incorporar isso daí como um comportamento habitual, que é a mudança seguinte, a mudança a nível de comportamento. Ou seja, o seu objetivo aqui é que esse grupo-alvo passe a incorporar isso daí no seu dia a dia a nível de comportamento. E, por último, nós temos a chamada mudança de valor, né? A mudança a nível atitudinal e, principalmente, a nível de valor que esse grupo-alvo tem. Isso daqui ele passa a ser, em última análise, um soldado, digamos assim, dessa causa. Um exemplo clássico que a gente poderia citar é, por exemplo, toda a parte que houve nos Estados Unidos em relação à parte racial, né? Quer dizer, quando houve toda a legislação, né, permitindo, né, digamos assim, as pessoas, né, de diferentes credos, religiões, cor, etc., né, frequentarem escola ao mesmo tempo, quer dizer, houve uma mudança de comportamento, mas não necessariamente uma mudança de valor. Da mesma forma, hoje, um programa de alimentação do trabalhador, muitas vezes o trabalhador passa a mudar o comportamento em função de que a empresa, naquele momento, ela está dando uma alimentação balanceada, diversificada para o trabalhador, mas não significa que ele alterou os valores, por exemplo, do que significa uma alimentação saudável nesse sentido. Então, um programa, digamos assim, de marketing social, o ideal é que ele procure desenvolver um conjunto de ações que promovam esses 4 tipos de o que se desenvolver aqui na Fundação Instituto de Administração foram programas em 5 grandes áreas aqui. Uma primeira, na área de dependências químicas, e a ideia aqui é o desenvolvimento de programas na área de prevenção, como nós falamos, né, e tratamento de alcoolismo, de tabaco e outras drogas, na área de doenças sexualmente transmitíveis, em termos de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, em termos de estresse e doenças crônico-degenerativas, na área de estresse e hipertensão, coronariopatias, né, infarto e a parte de diabetes. Na área de nutrição e alimentação, a parte especificamente de alimentação do trabalhador, onde muito material já foi desenvolvido, inclusive aqui, na parte de educação alimentar e nutricional. E, por último, em termos de saúde ocupacional, segurança do trabalho, prevenção de acidentes e doenças, né, ocupacionais e, especificamente, acidentes do trabalho. Isso daqui já foi desenvolvido, basicamente, três programas, que é na área de alcoolismo, estresse e AIDS. E, basicamente, o programa ele foi desenvolvido em termos de algumas componentes. Uma que nós denominamos de educação para a prevenção primária, que se compõe, né, de materiais de informação, educação e comunicação, como videotape com animação feita em computação gráfica, né, a parte aqui de histórias em quadrinho, cartilhas, para facilitar o trabalhador a leitura e levar para casa aquilo que ele consegue ver numa fita, e toda a parte de palestras, né, feitas por multiplicadores. A parte de reabilitação e controle, onde se tem aqui todo um trabalho específico de cada um desses programas, né, que envolve a parte aqui, no caso, por exemplo, de alcoolismo, um convênio da FIA, por exemplo, com o GREA da USP, que é uma parte de tratamento, por exemplo, de pessoas dependentes. Na parte de identificação, aqui existe um conjunto de materiais desenvolvidos também que permite, por exemplo, a identificação, né, desses sintomas, né, de pessoas dependentes, né, no caso de alcoolismo ou estressadas, assim por diante. Tem uma parte diagnóstica, especificamente na área aqui de estresse, onde foi desenvolvido todo um trabalho no questionário que permite a identificação de níveis de estresse individual, por área, grupos, alvo dentro da organização. E, por último, toda uma parte da assessoria organizacional que permite, né, digamos assim, uma parceria com a organização no sentido de desenvolver e implantar esses programas. Então, basicamente, quer dizer, o que se propõe é, fundamentalmente, quer dizer, pegando ideias já existentes, uma tecnologia, que é a tecnologia de marketing social, que procura trabalhar basicamente 2 componentes, e eu voltaria aqui do que o Dr. Nakai colocou no início, em relação ao significado da informação, né, que tem muito da parte do sentimento. E muito do marketing social trabalha não só o lado cognitivo, mas principalmente o lado afetivo da comunicação. Obrigado. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso segundo proponente,
Está aqui, nós temos o Carlos Fernando Damberg, que está sendo substituído pelo professor Tafto Maranhão. Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer a possibilidade de participação neste encontro, no nome do Sr. Damberg, que se encontra no México, por questões de trabalho, e no meu nome pessoal, parabenizando a professora Ana Cristina pela ideia, juntamente com a FEA, a FIA e o projeto, pela iniciativa e, de certa maneira, pelo feliz casamento entre professores e consultores que, para nós que somos da empresa, nos desafiam a pensar sobre o tema da qualidade de vida no trabalho, e também as empresas, que, como nós, podemos dar a nossa contribuição, uma vez que, se os professores gastam e empregam parte do seu tempo a pensar em modelos que possam nos desafiar, nos informar, nos fazer pensar sobre este tema, nós da empresa, no nosso dia a dia, em um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, é que temos que nos defrontar com essa questão da qualidade de vida do trabalho. E, nesse sentido, o Sr. Damberg preparou um filme, um vídeo, sobre esse tema, que nós veremos a seguir, e que expõe um modelo bastante simples, talvez até ingênuo, naivo, ingênuo comparado talvez às reflexões e aos modelos que aqui foram propostos até o momento, mas que possui um cunho bastante prático. E é esse o objetivo da fita, que nos permite, num modelo bastante simples, decidirmos sobre projetos de qualidade de vida no trabalho, principalmente no que tange à questão das ações comunitárias. Um modelo simples de decisão que eu creio que serão úteis para os participantes. Assim, eu solicito a gentileza de que se solte o filme. Coube-me nesse painel falar sobre o tema Ações Comunitárias e Evolução Empresarial. Propositalmente, escolhi para falar sobre esse tema nas instalações da Escola Estadual do Primeiro Grau Professor Guilherme Kuhlmann, no bairro da Lapa, em São Paulo, onde temos vários projetos educacionais em andamento e onde destacamos projetos onde asseguramos a manutenção de professores especializados de música e de educação física. Atualmente, o projeto de maior relevância é o projeto de inteligência emocional na escola, o qual tem dois objetivos básicos. O primeiro, a capacitação do corpo docente no gerenciamento das emoções e a abordagem tanto individual e grupal com alunos que apresentam dificuldades emocionais e de aprendizagem, e isso é realizado com o envolvimento dos pais. É um projeto pioneiro na rede pública estadual e esse ano já estamos colhendo os primeiros frutos, a integração dos professores na escola, uma melhor aprendizagem dos alunos e a tão desejado comprometimento dos pais. A atuação comunitária está explícita em nossa empresa através de um dos nossos princípios empresariais que afirma que cidadania empresarial é o nosso compromisso global. A atuação na comunidade, ela pode ser realizada de várias formas. No nosso caso em particular, nós temos sempre dois enfoques, nas várias localidades onde nós atuamos. O enfoque ligado à comunidade vizinha, constituída pelos nossos colaboradores e seus familiares, e a comunidade em geral, aonde temos projetos ligados a ações cívicas, projetos ligados à atividade cultural. Não vamos, nessa nossa apresentação, discorrer sobre os vários projetos de qualidade de vida que nós temos na nossa empresa. Nós acreditamos que uma contribuição muito importante, baseado na experiência que nós temos, refere-se às características da demanda destes projetos e as suas características que nos levam a comparar a demanda com o possível atendimento. Vamos exemplificar. Se temos em mãos a possibilidade de fazermos um projeto
e temos um projeto dirigido à alfabetização de adultos e outro aperfeiçoamento de professores. Qual dos dois projetos nós deveremos escolher? Então, é muito importante que as entidades, empresas que têm projetos na atuação comunitária tenham, dentro do seu planejamento estratégico, critérios que mostrem aonde que devem ser feitos os investimentos. Sem esse planejamento estratégico, sem esses critérios, nós incorremos no risco de muitas vezes estarmos investindo valores que deixarão de trazer uma contribuição expressiva para a comunidade a quem esse investimento está sendo destinado. Para tanto, nós vamos nos basear para a definição desses critérios em dois critérios bastante conhecidos, mas muito importantes dentro do contexto que nós estamos falando. O primeiro é a tão conhecida hierarquia de necessidades de Maslow, que sempre nos traz uma boa contribuição. Na hierarquia de necessidades de Maslow, procuramos atender sempre aquelas necessidades primárias e sempre temos aquelas atividades atendidas, pois são pré-requisitos para atividades de aspirações e de necessidades de maior nível. O segundo princípio que nós utilizamos é o princípio da prevenção. Em todas as nossas atividades, acreditamos ser muito importante a atuação de forma preventiva. E essa atuação de forma preventiva, ela se processa em 3 níveis, em 3 estágios. Chamamos a esses estágios de prevenção primária, secundária e terciária. O que é uma prevenção em termos primários? A prevenção em termos primários é quando nós nos preocupamos, por exemplo, se pegamos a saúde como referência, a promoção da saúde, uma alimentação adequada, projetos de vacinação. Em termos secundários, o que é uma prevenção? São os diagnósticos precoces. Quanto antes nós detectarmos uma doença, quanto antes nós pudermos começar uma terapia, com maior brevidade essa pessoa será curada e terá condições de voltar a uma normalidade. E o que é uma prevenção em termos terciários? A prevenção a nível terciário, vamos partir do pressuposto que uma pessoa sofreu um acidente e teve a perda de um dos membros. Essa pessoa está na sua residência, não está contribuindo para a sociedade, não está contribuindo de forma econômica. Então, a pergunta seria, mas se ela já teve um acidente dessas proporções, como que aqui nós podemos falar em prevenção? É bem simples. A partir do momento que nós considerarmos que essa pessoa está sendo atendida economicamente pelo Estado, amparada pela família e sem alguma atividade, é um quadro que não pode persistir. Não só o Estado não pode ficar desembolsando indefinitivamente, de uma forma definitiva, esses valores, a família também sofrerá tensões com essa permanente necessidade de atendimento e a pessoa se sentirá muito mal, terá sua autoestima prejudicada, de forma que ela não está colaborando. Isso trará certamente outros problemas adicionais. Por isso que restaurar essa pessoa à normalidade cotidiana, nós estaremos agindo de forma preventiva no nível terciário. Vamos ver essas colocações em termos das suas consequências práticas. A prevenção a nível primário, ela tem um menor custo e a população que é abrangida é muito maior. Se nós estamos falando na prevenção em termos secundários, nós vamos interromper uma doença em suas fases iniciais. E se nós estivermos falando em custos, certamente os custos de uma detecção de uma doença que já se manifestou serão muito mais elevados. E a prevenção a nível terciário, quais são as suas consequências? A restauração à normalidade é de muito maior complexidade e, portanto, também de muito alto custo. Então, dessa forma, se nós utilizarmos esses filtros, o filtro de Maslow que nós falamos e o filtro do princípio da prevenção em seus 3 estágios, nós estaremos possibilitando aquele que está fazendo um planejamento estratégico uma identificação dentro das inúmeras possibilidades de atendimento à comunidade, aquelas necessidades que terão reflexos a médio e longo prazo e que irão identificar
todas aquelas medidas que vão refletir diretamente nas causas e não estaremos fazendo investimentos, então, tão somente nos efeitos. Essa era a nossa contribuição para o início das discussões, pois nós acreditamos que um bom planejamento estratégico, uma boa alocação de recursos, certamente otimizará no nosso país, aonde os recursos para atividades comunitárias são tão escassos, o foco correto, o foco adequado. Muito obrigado. Nós teremos agora a participação do Pedro Matizoncas. Professor, palavras. Eu quero agradecer a Ana Cristina a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Isso é um momento histórico porque a integração empresa-meio acadêmico tem que cada vez mais se tornar realidade. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de estar juntos, vamos estar juntos. A Caramuru, que é a empresa que vou apresentar o case dela aqui, participa de alguns eventos da USP. Certo? O Pensa, que é do grupo do professor Décio Zilberstein, é isso? Em todos os seminários nós estamos presentes. Então, por favor, Ana Cristina, no segundo e no terceiro teu, queremos ter gente inscrita aí. Certo? Cifrão, custo-benefício para você. Ok? O que faz um mercadólogo, certo? Um administrador, mercadólogo, um executivo, numa área dessa de recursos humanos. Certo? Poxa vida. Caramuru entende que o modelo de gestão mercadológica dela deve considerar firmemente qualidade de vida. Nós não conseguimos entender ter um produto na ponta se toda a cadeia não estiver motivada, não estiver satisfeita com aquilo que faz. Se fala muito em custo-benefício e a gente precisa apresentar resultado com satisfação dos nossos parceiros. Eu não gosto muito da palavra parceiro, mas vamos ficar com essa mesmo. O que é a Caramuru? Caramuru é uma empresa brasileira fundada em 1964. Ela é uma empresa familiar com administração profissionalizada. Eu sou um exemplo. E adota como modelo de gestão isso que pomposamente nós começamos a chamar de endomarketing interativo. Certo? Que nada mais é do que o marketing integrado. A Caramuru processa grãos, principalmente milho e soja, tem armazéns gerais. Eu vou apresentar um armazém geral para vocês no final aqui, um caso interessante. E atua na industrialização de alimentos e óleos vegetais. Nós temos hoje 1.200 funcionários. É uma empresa que tem um faturamento considerável. Nós faturamos em 97 320 milhões de dólares. Nós estamos entre as 500 maiores. Nós somos a quinta empresa no setor de óleos e a primeira no setor de moagem a seca de milho. Alguém vai falar, olha, mas tem refinações de milho Brasil e tem Cargill, mas eles atuam num segmento diferente. Nós processamos por dia 3.400 toneladas de soja e 1.200 toneladas de milho. Esses números aí são interessantes para vocês situarem o universo. Certo? Imaginem que uma carreta carrega 25 toneladas. O que representa isso em transporte? Como o nosso principal cenário de atuação é o agrobusiness, antes do Pensa, certo? Nós já entendíamos que nós deveríamos estar agindo em toda a cadeia. Certo? Não sei se vocês são familiarizados com isso, mas o pessoal do agrobusiness divide antes da porteira, após a porteira, quem planta, quem colhe, quem conserva e tudo mais. E nós somos uma empresa de processamento, entendemos que nós temos que estar lá na ponta, certo? Entendendo que devemos participar com tudo.
Inclusive, hoje, nós temos contatos firmes com pessoas e com empresas da desenvolvimento de genética de sementes. A gente tem uma preocupação grande com isso, que é um assunto em moda. Os nossos fornecedores de grãos, eles são no Paraná ao redor de 800 e em Goiás ao redor de 1.000. Certo? Sempre que possível, nós os orientamos no tratamento, temos uma preocupação com o excesso de defensivo agrícola, porque os nossos objetivos são diferentes, então nós estamos preocupados em baixar o custo deles com a utilização adequada de defensivo agrícola. Está claro isso? Todos vocês que frequentam o supermercado devem ter sentido que, nos últimos anos, o mercado de óleo de girassol mudou. Certo? Então, alguns, ou a maioria, já levou para casa óleo de girassol argentino. Por que levou óleo de girassol argentino e não levou óleo de girassol brasileiro? Simplesmente porque nunca o Brasil entendeu esse mercado como importante. Quando os produtos argentinos abriram o mercado para óleo de girassol, nós resolvemos, dentro do nosso conceito de marketing integrado, estimular os plantadores de girassol com uma cultura de entre-safra e com uma preocupação no foco do programa de hoje, de qualidade de vida. Olha, pessoal, está aqui uma oportunidade de você ganhar dinheiro, de você usar melhor o teu campo e vamos trabalhar isso de uma forma sadia. Sadia, desculpe, é concorrência. De uma forma saudável. Aqui se falou um pouco de qualidade, de programa de analfabetismo, e a realidade que a gente vive em Goiás e no Paraná... Estou sem som aqui. Alô? Vamos lá. A realidade que a gente vive no Paraná e Tumbiara, em Goiás, principalmente em Goiás, é de elevado número de analfabetismo, ok? O que nós fizemos? Para simplesmente não estar trocando ou não ficar muito, vamos dizer assim, filosofando em cima do tema, nós resolvemos erradicar o analfabetismo dentro da nossa indústria. Certo? Começamos em 1991, com aulas na própria indústria, certo? Fornecendo professor no horário de trabalho. Vocês que são de recursos humanos sabem, às vezes, a dificuldade de conseguir com que o pessoal, até no horário de trabalho, frequente aula, diz, aquilo não é importante, eu já sou um burro velho, não vou aprender mais nada e tudo mais. E tanto que isso é realidade que somente agora, em maio de 98, há poucos dias atrás, nós formamos a última turma. O programa começou em 91, está terminando em 98. Então, aí são 7 anos de trabalho, certo? E acreditando naquilo. O que faz? Para a empresa não adotar uma postura só paternalista, certo? Nós estamos hoje estimulando o pessoal a terminar a 8ª série. E a 8ª série, fora, resolve-se problemas de turno, certo? Dá material, certo? Cobra resultado, certo? Isso tem dado um grande gancho, certo? Uma grande satisfação com a equipe. Programa de qualidade. Em 1987, nós entramos com CCQ. Em 92, nós entramos com um programa de gestão integrada, que foi a primeira rede de micro implantada no Brasil, para que facilitasse o sistema de gestão, certo? Aí o cara mudou a empresa brasileira, pôde fazer aquilo muito rapidamente, e visando uma maior abertura em comunicação de toda a equipe. Em 1993, nós temos uma experiência que nós chamamos de PIC, que era um Programa de Integração Caramuru.
que a gente pretendia com aquilo? Que os funcionários participassem dentro do modelo japonês da época, certo? Sugestões à melhoria da rotina, qualidade do trabalho, melhor harmonia na tarefa. Certo? E alguém falou que japonês não é criativo, certo? Nós procuramos estimular a criatividade e formação de equipes. Em 94, implantamos o 5S e entendemos que o 5S só seria completo se as famílias participassem. Nós estendemos isso para as famílias também. Chamamos as mulheres, dissemos, olha, tem que limpar o banheiro da sua casa, tem que usar a colher de sobremesa na hora de servir sobremesa, está aqui uma colher de sobremesa, coisa desse tipo. Em 95, implantamos o Manual de BPF, que é Boas Práticas de Fabricação, com um grande reforço. Pode parecer meio ingênuo, sabe, está colocado aqui isto, mas o assunto de higiene pessoal. Então, eu sou uma empresa de alimentos. Olha, lavar a mão antes de começar a trabalhar é importante. Certo? Ter um banheiro, uma instalação adequada dentro da fábrica também é importante. Olha, pessoal, o resultado que nós tivemos com isso assim fabuloso. Certo? Funcionários que saíram da empresa e foram para concorrentes levaram essa mensagem. Quem não se adaptou voltou, outros que tinham um pouquinho mais de pique se adaptaram e conseguiram levar isso para a concorrência também. O que muito nos gratifica como agentes de mudança que somos. Em 1996, nós estávamos no estágio maior, procurando integração funcionário, família, empresa. Implantamos um programa para filhos de funcionários chamado Caramuru e Você Fazendo Arte, para crianças de 3 a 14, e os melhores trabalhos viraram cartões de Natal e o calendário 98. Em 98, implantamos o SAS, que é o Serviço de Atendimento SINA, e agora, dentro do espírito da Copa, sabendo que cada departamento ia fazer, cada área, cada seçãozinha ia fazer o seu bolão, por que não fazer um bolão Caramuru? Certo? Isso é saudável, já que eu estou querendo integração, já que eu estou querendo que o pessoal não desperdice tempo, certo? Não tem paternalismo aqui, que tem cifrão ali no fundo mesmo, certo? Então vamos fazer um bolão e vamos dar bons prêmios, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, é uma TV 29 polegadas, uma filmadora, tem prêmios aí maravilhosos, certo? Para o pessoal participar e centralizar esforços. Temos uma associação de funcionários, como vocês podem ver aí, certo? Que é o grande gancho dela, que ela é dentro da sociedade que a gente vive, ela é disputada para eventos, casamentos, festa de aniversário, de filho de funcionário, de amigo e tal, funciona muito bem e a gente entende isso como melhoria de qualidade de vida. E, em cima da realidade que a gente vive, nós vendemos muito para o Nordeste, certo? E sentimos a necessidade de implantar um manual de boas maneiras, que nós chamamos de boas-vindas, para não chocar muito, aos motoristas de caminhão, dando práticas, certo, de higiene, manuseio e coisa desse tipo. Depois, fizemos aos nossos clientes, principalmente o pessoal do Nordeste, que a realidade lá é diferente, um manual de segurança e qualidade no ponto de venda, no qual nós explicamos, olha, pessoal, não coloque o fardo de fubá, né, que é um dos produtos que a gente fabrica, como é muito barato, o pessoal diz, fubá joga em qualquer lugar. Olha, não coloque no chão, use estrado, coisas que podem parecer muito primárias assim, para a nossa realidade aqui, mas que, infelizmente, lá em cima é outra, e isso deu um grande gancho, vamos dizer, junto com o pessoal lá. Programa de integração à comunidade. Nós vimos o meu colega da Cimes levantar, que ele está no estágio diferente. Tá? Nós temos lá em Itumbiara o Colégio Polivalente, que nós, além do apoio material, certo? Nós também fornecemos o apoio administrativo. Como gerir uma escola? Certo? Uma outra realidade. E como eu falei para vocês, Caramuru tem um grupo de armazéns, nós somos 10 armazéns gerais. O último armazém geral, em Chapadão do Céu, na divisa lá em Goiás, Mato Grosso, tem equipamento de última geração, como não poderia deixar de ser, porque é o último, né?
E nós estamos, com isso, concorrendo ao Prêmio Nacional de Qualidade na área de agricultura e armazenagem. E temos certeza que vamos faturar esse prêmio. Para encerrar, apresento a vocês a missão da Caramuru, que é meio carne de vaca, todo mundo tem isso, mas que ajudou a nortear muito das nossas ações. Certo? Caramuru é uma empresa simples, é uma empresa integrada com a sociedade, então hoje, quando eu tenho um programa, digo, isso vai me integrar, certo? Eu tenho que ter uma equipe motivada, certo? E tenho que estar comprometido com o mercado. Como eu sou uma empresa familiar, fica sempre a dúvida, mas o patrão pega o dinheiro e vai comprar uma fazenda nova. Então, tem o compromisso do empresário ali em reinvestir os lucros. É só isso que eu tinha a dizer a vocês. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Agora nós vamos, se possível, dentro dos nossos 10 minutos seguintes, passar a palavra para o professor Aguinaldo Neri. Bom, depois de ter elogiado muito o papel dos grupos informais de recursos humanos na divulgação do interesse pela qualidade de vida, eu fico muito contente de estar aqui numa universidade, porque eu acho que é hora de que os conceitos de qualidade de vida passem pela universidade para que a gente possa discuti-los sob o ponto de vista conceitual e metodológico. Eu faço questão disso por viver os dois lados, empresa e universidade. Como é que eu penso isso também? Outro dia, em Campinas, eu fiz questão de ver um empreendimento imobiliário que tinha como diferencial de venda a qualidade de vida. Tinha uma árvore, um prédio, e em torno dessa árvore estava sendo criado um processo de venda de qualidade de vida. Então, para quem começou há 15 anos a falar sobre qualidade de vida, já se preocupa em que qualidade de vida hoje é argumento de venda de um prédio que tem uma árvore. Então, estava lá essa árvore, vários bancos em volta, que era o diferencial de qualidade de vida desse empreendimento. Era um minúsculo apartamento, mas fiquei muito preocupado com o uso da palavra qualidade de vida. E é assim que eu venho falar aqui. Essa piadinha aí também, quem é que já não se queixou do trabalho? Né? Ou quem é que não ouviu pessoas falarem mal do chefe, do emprego? Né? Na cultura brasileira, fazer isso, bebendo chopp, é uma delícia, né? É um relaxamento. Quer dizer, então, nós vamos falar de qualidade de vida num ambiente em que, em determinados valores, acabam por exigir maior precisão conceitual nossa. Aqui nessa sala tem desde pesquisadores, escritores, a pessoas que compram. E, ao comprar, vocês interferem na qualidade do que é oferecido. Se vocês comprarem mal, vocês acabarão mantendo no mercado concepções inadequadas. O que a gente ouve falar? Eu conheço já fitness, wellness, promoção de saúde, inteligência emocional, qualidade de vida no trabalho, uma série de outros temas que circulam bastante hoje. Se você chegar numa banca de revista, quantas revistas especializadas em bem viver, saúde, alimentação, etc. O povo já tem bastante informação. E nas empresas, como é que isso está acontecendo? Então, eu vou colocar algumas coisas que, por felicidade, eu vi várias dos dois grupos que apresentaram, com o objetivo de estimular uma preocupação conceitual e metodológica. Bom, é uma frase que tem 12 anos, né, de minha autoria, e eu prefiro trabalhar em projetos integrados, como mostrou a Caramuru. Eu sou romântico. A maioria das empresas vai se envolver com qualidade de vida, mas não sou ingênuo por achar que qualquer atividade isolada, né, de mudanças no trabalho possam gerar qualidade de vida. Tá? A gente tem percebido com preocupação o aparecimento de atividades cosméticas no mau sentido, né, e na realidade, compensatórias. Quer dizer, o trabalho te arrebenta durante o dia, mas à noite eu te ofereço
alguma compensação médica, massagem ou coisas desse tipo. Eu acredito que a palavra trabalho precisa estar junto à qualidade de vida para os nossos programas. Eu prefiro. Qualidade de vida tem um sentido mais amplo, muito próximo da cidadania, mas, quando não existe a palavra no trabalho, a gente não tem como exigir da organização que cumpra a sua contrapartida. Nós vemos processo de vitimização. Alguns termos estão bastante amplos, como eu vi workaholic. Eu vi gente já ser promovida por ser workaholic. Se você pegar o workaholic do VIP, normalmente é um empreendedor que, em determinadas épocas da vida, trabalha 14, 15 horas por dia. Mas depois, no mês seguinte, ele vai para Aspen, né, vai esquiar não sei aonde. Então, ele tem um workaholic com uma boa qualidade de vida. Eu nunca vi um faxineiro workaholic. Não sei se vocês já viram, né, mas não foi citado, pelo menos. Né? É por causa do... Eu acho que as contingências acabam associando pessoas a trabalhar de uma maneira certa, errada. E aí vem a forma do trabalho. Então, eu vou citar mais algumas condições para estimular essa discussão. Vamos lá. Altos desempenhos versus autopreservação. Eu gostei de ouvir a palavra sobre competência, porque eu acho que a competência mais importante para a qualidade de vida é a autopreservação. Na minha pesquisa de clima, tem uma pergunta que é porreta. Ela fala assim: eu posso negociar a carga de trabalho aqui na minha área. Raríssimas situações as pessoas têm condições de discutir eficácia e eficiência, acabam tendo que fazer trabalhos desnecessários por imposição de outras pessoas, quando elas poderiam negociar resultados com autopreservação. Então, quando podemos incentivar, acho que essa é a competência básica. A partir delas, outras podem ser colocadas. Né? Eu também tenho visto muito associado a essa sensação, qualidade, né, o que podemos chamar de qualidade de vida, a sucesso. Todos os trabalhos que eu fiz em ambientes de pouco sucesso nunca puderam ser associados a boa qualidade de vida. Né? Então, eu chamo a atenção para muitas palestras que eu vi, inclusive, que associam defesa, diminuição de pressão. Né? São conversas delicadas. Uma vez, uma palestra sobre personalidade tipo A ou B, eu vi um gerente estupefacto com C. Né? Ele falou: acabei de ser promovido por ser personalidade tipo A e agora ouço que não é a boa. Então, as empresas acabam gerando, via o network cultural que muitos que estão aqui controlam, uma mensagem dúbia e interessante. Harmonia entre pessoas, resultados e estrutura. Gostei de ver a Caramuru, eles se preocupam com o processo de trabalho. Cansei de ver hipocrisias. Você chega numa empresa e fala: estão investindo em qualidade de vida do trabalho? Muito pouco. Muito pouco. Mas eles têm trabalho em equipe, autocontrole, informação disponibilizada. E você? Muito. Fizemos tantas palestras, mas não tem trabalho em equipe, não tem nada. Então, nós estamos chegando a confusões disso, em que, às vezes, eu aposto na compensatória. Normalmente, objetiva e percebida. É preciso trabalhar esses dois aspectos. Em épocas de crise, nós vemos que os indicadores subjetivos são muito mais fortes que os objetivos. Por isso que quem trabalha precisa desenvolver instrumentos para poder discutir com os sindicatos. Não, os nossos referenciais de qualidade de vida são positivos. Nós temos temporariamente essa sensação por isso, mas não podemos ficar contra a parede por não termos conceito e metodologia para discutir qualidade de vida. Conseguida versus concedida. Chamar o trabalhador para discutir pequenos... Essa pressão, eu tenho autocontrole suficiente. Pequenos ganhos em autogestão de qualidade de vida, para mim, é muito mais eficaz do que você conceder grandes programas, né, sem que eles sintam o gostinho de ver a coisa progredir. Uma empresa que tem trabalho em equipe, participação, negociação, o pessoal já está acostumado a ver a qualidade melhorar. Por que não pode gerenciar a própria qualidade de vida? Eu gosto de ver o meu programa com gente
talvez assim, saúde sim, mas também o pessoal ligado à gestão à qualidade. Né? Eu me dou muito bem com todo mundo da área de saúde, mas eu sinto falta de mais pimenta, né? de mais palavras da área de qualidade e produtividade. Né? E as responsabilidades institucionais, gerenciais e individuais. Eu acho que elas devem ser bastante divididas. Gosto que o programa se chame Qualidade de Vida no Trabalho. Aí nós podemos discutir com a empresa a contrapartida dela. É facílimo chamar um grupo de pessoas. A gente consegue fazer, se sentir até culpados por sofrerem. Hoje nós temos abordagem aí que, na realidade, individualizam esse problema. Temos que ter cuidado. Volto a falar. Gosto que passe pela universidade esse tema. Gostaria que o nome qualidade de vida tivesse uma espécie de selo, que não pudesse ser colocado em qualquer tipo de atividade. Senão, logo nós teremos um problema seguinte, supergeneralização desse tema. O que quer dizer tudo, acaba não dizendo nada. Estresse já é um termo que estamos lutando para mantê-lo num certo conhecimento. Ele serve para justificar atraso em sala de aula, né, como o rapaz falou de manhã, né, recusar trabalho, justificar erro, serve para tudo. O que é um sentimento de incômodo geral já não tem mais nome. Estresse é uma palavra que está correndo o risco de não ter mais utilidade. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar, um estímulo para que a gente volte a ter mais cuidado com conceitos e métodos. Ok. Autocontrole perfeito, dentro dos 10 minutos. Para encerrarmos esta manhã toda de trabalho, que foi muito rica, integrativa, interativa, etc., e para que se evite o que o Agnaldo falou agora sobre estresse, nada melhor do que um médico terminar este modo, professor Ricardo. Bom dia novamente. Né? Eu vou procurar ser bastante pragmático na identificação do que é gestão pessoal de saúde. Tá? Eu acho que gestão pessoal de saúde faz parte hoje das habilidades e competências, como o Joel sempre fala, que os indivíduos desenvolvem ao longo da vida. Então, a gente tem sentido essa necessidade cada vez maior dentro da área das empresas. Vou contar uma história aqui para vocês verem como a coisa não é fácil da gente sentir ou administrar gestão pessoal e como existe inconsciência nesse processo todo. Acho que alguns já devem ter ouvido uma história chamada A Vida de José. José talvez seja primo do Juvencio, que foi citado hoje cedo aqui. O José acordou de manhã um dia, olhou para cima no céu, abriu a janela e viu lá nas nuvens uma frase assim, falou: vou te matar, você não escapa de hoje. Acendeu o cigarro, fumou ali na janela, preocupado, já começou com estresse de manhã, falou com a mulher, tomou um café da manhã forte, bacon, ovos, toda aquela história, né? E saiu para o trabalho, preocupado. Trânsito, enfim, estresse no trânsito, briga. Chegou no trabalho, pressão, telefonemas, uma série de coisas no trabalho que ele normalmente não gostava muito. Aí saiu para o almoço e sempre preocupado com aquela mensagem no céu: vou te matar. Voltou, comeu muito no almoço, tomou uma caipirinha, tal, fumou mais uns cigarros e à tarde se desenvolveu do mesmo jeito. Ficou no escritório até 8, 9 horas da noite, levou o trabalho para casa, não teve tempo de conversar com o filho, com família, e trabalhou 11 horas, 11h30, tomou um calmante para dormir e falou: pô, hoje eu escapei, não conseguiram me matar. Esses dias foram se sucedendo, ele com esse mesmo estilo de vida, tentando ser vitorioso naquela mensagem. Hoje não morri, hoje também não. Passaram-se 5 anos e um dia ele teve um infarte e, bumba, morreu. Aí fizeram autópsia e deram insuficiência pulmonar, cirrose hepática,
infarto do miocárdio, insuficiência renal. A mulher dele olhou e falou, poxa, ainda bem que ele morreu de morte natural. Então, esse tipo de história faz parte hoje do que a gente encontra por aí. Quer dizer, uma inconsciência, uma dificuldade em gerir saúde, em gerir o seu próprio estilo de vida. Hoje, qualidade de vida ou promoção de saúde, ou gestão pessoal de saúde, ou mais ainda, promoção de trabalho, já que o Aguinaldo está querendo um pouquinho mais dessa área de trabalho dentro do conceito, a gente tem 3 segmentos, né? O indivíduo, a empresa e a comunidade. Então, dentro desses 3 segmentos é que a gente circula com o conceito. As premissas hoje importantes para isso, principalmente para o foco da empresa, é que o comportamento das pessoas dentro da empresa é o grande fator de sucesso. Quer dizer, sem isso a gente não tem sucesso. É importante investir nas pessoas e competitividade, que é outro tema, um outro termo, né, que a gente ouve muito, só existe se os funcionários estiverem motivados. Então, a gente tem que pegar todas essas informações e trabalhar no sentido de capacitar esse indivíduo a entender melhor esse tipo de coisa. É também um caminho de 2 mãos. Quer dizer, um ambiente de trabalho adequado, com oportunidade de desenvolvimento dos funcionários, isso é responsabilidade da empresa, e a responsabilidade do indivíduo. Então, o empregador, por um lado, e o funcionário, por outro, eles devem, em sentido até figurativo, fazer um contrato social nesse tipo de coisa, no qual cada um é responsável pelo sucesso do outro. Então, acho que esse tem que ser um foco assim amplo, mas que contém essas 2 premissas. O objetivo hoje de uma gestão pessoal de saúde é capacitar o indivíduo no melhor controle, né, do seu estilo de vida. Então, esse acho que é o objetivo maior do conceito. Eu queria introduzir aqui hoje um conceito que talvez algumas pessoas já tenham ouvido, que é a ecologia do trabalho, que nada mais é que a interação entre o indivíduo, grupos de trabalho e a organização visando a excelência. Quer dizer, isso repercute, né? Cria, vamos dizer, e sustenta sistemas de performance equilibradas, que além de beneficiar, então, o indivíduo e a empresa, atinge também clientes, atinge comunidade, atinge acionistas, atinge outras entidades. Então, é um sistema em equilíbrio. Uma outra coisa importante que a gente tem que considerar sempre quando se fala hoje em gestão pessoal de saúde, e por que isso é hoje um fato, uma ação importante dentro da empresa, são as tendências atuais do mundo do trabalho. Tem inúmeras aí. A gente pode citar, cada um aqui tem um conhecimento aqui suficiente para citar 4 ou 5 tendências. As que mais me chamam a atenção hoje são as novas tecnologias, tanto de informática quanto robótica, né, que estão deixando o pessoal para fora do trabalho, quer dizer, estão diminuindo empregos. Então, esse que está ficando para fora tem que ter uma capacidade, uma qualidade pessoal muito forte para lutar contra isso e está dentro do mercado. Remuneração, por exemplo, variável, né, que é outra coisa que, se eu não for bom, eu não ganho. Então, eu preciso estar mais competente dentro do meu trabalho. Eu preciso me dar melhor. Eu preciso estar mais motivado. Não é outra coisa. Estilo gerencial também hoje está mudando. Quer dizer, os gerentes têm que estar mais participativos, se integrar. Se eu não souber me relacionar, talvez eu não consiga gerenciar tão bem. Quer dizer, isso é um outro ponto. Volatilidade de mercado. Quer dizer, hoje as coisas desaparecem. Você cria um sistema, daqui a pouco isso desaparece. Então, onde eu vou poder ter colocação? Antes eu tinha segurança nisso, hoje eu não tenho. Quer dizer, e aí, maiores expectativas até de acionista, hoje, de empresa. Então, hoje o cara cobra mais. Então, você tem que ter qualidade dentro do teu trabalho. Bom, e todas essas tendências obrigam a gente a ter vantagem competitiva.
Então, eu estou falando, Gnaldo, não como médico, tá? Estou falando mais realmente nessa linha. O que é vantagem competitiva hoje? O que a gente tem que ter para ter vantagem competitiva? Produtos e serviços diferenciados. Esse é um primeiro. Um market share ampliado, quer dizer, cada vez mais ampliado. Demonstrar retorno positivo de investimento. Quem não demonstrar isso, hoje tem complicação. E aumentar o valor do capital humano. Quer dizer, todas essas coisas têm que estar na cabeça de quem está dirigindo, quem está gerenciando a empresa hoje. Então, e principalmente da área de RH. Quer dizer, quando a gente fala em aumentar o valor do capital humano, RH tem hoje por obrigação atrair, manter, motivar e desenvolver pessoas. Quer dizer, fazer com que os bons fiquem na empresa. Essa é uma função de recursos humanos. Sabendo que, mais uma vez, as pessoas são o ativo principal da empresa. Bom, as pessoas hoje, por outro lado, também se motivam e respondem mais positivamente ao seu trabalho, à satisfação do trabalho ou à sua empresa, quando eles conseguem gerenciar melhor o equilíbrio entre sua vida pessoal e sua vida profissional. Isso é fato. Quando eles conseguem entender um pouco que todo o seu potencial, que podem conseguir desenvolver todo o seu potencial dentro da empresa. Quando acreditam que a sua opinião é valorizada. E, enfim, todas essas coisas fazem com que 6 minutos? Poxa, tudo isso. Bom, então, essas coisas são temas para a gente ficar discutindo aqui o dia inteiro, né? Não dá para a gente falar em 10 minutos tudo isso. Então, os programas de gerenciamento pessoal de saúde têm um papel muito importante hoje nessa equação de produtividade. E atinge também duas coisas que eu acho que são importantes para as empresas. Lucratividade, para o lado da empresa, e um termo que vocês já estão ouvindo já há algum tempo, que é empregabilidade pelo lado do funcionário. Quer dizer, capacitação para ele ter mercado aí na frente. Então, esse tipo de situação vale a pena a gente considerar sempre. Quer dizer, o novo modelo hoje que eu vejo dentro do próximo milênio, do próximo século, do início desses próximos anos, são pessoas saudáveis contribuem ou são, ou mais ainda, significam empresas saudáveis. Acho que isso é o principal ponto. E aí cabe a todos os setores envolvidos com RH esse tipo de capacitação, desenvolver as pessoas na responsabilidade, na capacidade de se gerenciar melhor, quer dizer, ter um equilíbrio em sua vida. Para terminar, eu ontem li um livro que eu achei interessante, um livro que chama-se Se Eu Soubesse Coisas... o tema alguém já deve ter lido aqui. Se eu soubesse, há 25 anos atrás, coisas que eu sei agora. E tem uma frase, uma historinha, de um sujeito que foi para o Himalaia. O Roberto tinha chique hoje, capaz de contar umas parecidas com essa hoje. Ele foi para o Himalaia, encontrou um mestre lá, e chegou para o mestre e falou: o que é sabedoria? Né? O mestre falou: sabedoria é bom julgamento. O que é bom julgamento, mestre? O bom julgamento é experiência. E o que é experiência? Experiência é mau julgamento. Então, essa coisa é uma coisa interessante para vocês, né, a gente sentir que no processo da vida a gente tem que realmente caminhar aí por várias áreas. Eu acho que fica mais fácil a gente deixar para as questões depois, se é que vão ter. Tá bom? Obrigado.
onde eu vou poder ter colocação. Antes eu tinha segurança nisso, hoje eu não tenho. Quer dizer, e aí, maiores expectativas até de acionista, hoje, de empresa. Então, hoje o cara cobra mais. Então, você tem que ter qualidade dentro do teu trabalho. Bom, e todas essas tendências obrigam a gente a ter vantagem competitiva. Então, eu estou falando, Gnaldo, não como médico, tá? Estou falando mais realmente nessa linha. O que é vantagem competitiva hoje? O que a gente tem que ter para ter vantagem competitiva? Produtos e serviços diferenciados. Esse é o primeiro. Um market share ampliado, quer dizer, cada vez mais ampliado. Demonstrar retorno positivo de investimento. Quem não demonstrar isso, hoje tem complicação. E aumentar o valor do capital humano. Quer dizer, todas essas coisas têm que estar na cabeça de quem está dirigindo, quem está gerenciando a empresa hoje. Então, e principalmente da área de RH. Quer dizer, quando a gente fala em aumentar o valor do capital humano, RH tem hoje por obrigação atrair, manter, motivar e desenvolver pessoas. Quer dizer, fazer com que os bons fiquem na empresa. Essa é uma função de recursos humanos. Sabendo que, mais uma vez, as pessoas são o ativo principal da empresa. Bom, as pessoas hoje, por outro lado, também se motivam e respondem mais positivamente ao seu trabalho, à satisfação do trabalho ou à sua empresa, quando eles conseguem gerenciar melhor o equilíbrio entre sua vida pessoal e sua vida profissional. Isso é fato. Quando eles conseguem entender um pouco que todo o seu potencial, que podem conseguir desenvolver todo o seu potencial dentro da empresa. Quando acreditam que a sua opinião é valorizada. E, enfim, todas essas coisas fazem com que 6 minutos? Poxa, tudo isso. Bom, então, essas coisas são temas para a gente ficar discutindo aqui o dia inteiro, né? Não dá para a gente falar em 10 minutos tudo isso. Então, os programas de gerenciamento pessoal de saúde têm um papel muito importante hoje nessa equação de produtividade. E atinge também duas coisas que eu acho que são importantes para as empresas. Lucratividade, para o lado da empresa, e um termo que vocês já estão ouvindo já há algum tempo, que é empregabilidade pelo lado do funcionário. Quer dizer, capacitação para ele ter mercado aí na frente. Então, esse tipo de situação vale a pena a gente considerar sempre. Quer dizer, o novo modelo hoje que eu vejo dentro do próximo milênio, do próximo século, do início desses próximos anos, são pessoas saudáveis contribuem ou mais ainda, significam empresas saudáveis. Acho que isso é o principal ponto. E aí cabe a todos os setores envolvidos com RH esse tipo de capacitação, desenvolver as pessoas na responsabilidade, na capacidade de se gerenciar melhor, quer dizer, ter um equilíbrio em sua vida. Para terminar, eu ontem li um livro que eu achei interessante, um livro que chama-se Se Eu Soubesse Coisas... o tema alguém já deve ter lido aqui. Se eu soubesse, há 25 anos atrás, coisas que eu sei agora. E tem uma frase, uma historinha, de um sujeito que foi para o Himalaia. O Roberto Chinhachique hoje é capaz de contar umas parecidas com essa hoje. Ele foi para o Himalaia, encontrou um mestre lá, e chegou para o mestre e falou, o que é sabedoria? Né? O mestre falou, sabedoria é bom julgamento. O que é bom julgamento, mestre? O bom julgamento é experiência. E o que é experiência? Experiência é mau julgamento. Então, essa coisa é uma coisa interessante para vocês, né, a gente sentir que no processo da vida a gente tem que realmente caminhar aí por várias áreas. Eu acho que fica mais fácil a gente deixar para as questões depois, se é que vão ter. Tá bom? Obrigado.
Boa tarde a todos. Esse é um evento diferente para mim. Após tantos anos, como diz o meu colega de manhã, estar do outro lado do rio e vir aqui participar de uma conferência, de um seminário sobre gestão de competências. Então eu vou introduzir o assunto da segunda mesa, em seguida eu vou chamar o canal internacional, onde vai se apresentar o professor James McLaughlin, do National Institute for Occupational Safety and Health. Okay, James, I will introduce myself and the people who will participate in this meeting this afternoon, and just after that, I will give you the word. Bom, palavras e frases que foram pronunciadas durante este evento na manhã de hoje me inspiram para algumas reflexões sobre os temas a serem discutidos nessa mesa redonda que tratará de tópicos relacionados com saúde do trabalhador. Os tópicos sobre pesquisas acadêmicas e empresariais em gestão de qualidade de vida. Logo no início deste encontro internacional, foi dito pelo magnífico reitor desta universidade, o professor Dr. Jacques Markovitch, a necessidade de se conciliar a competitividade com a coesão social e as grandes distâncias que separam uma da outra. As realidades que se impõem nas atuais práticas de mercado, especialmente as do mercado de trabalho brasileiro, não são alvissareiras. A crescente exclusão social e a provisoriedade do trabalho e do emprego, ressaltada pelo senhor Marco Antônio Oliveira, nos apontam exemplos de algumas das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, sejam eles os das áreas administrativas, de serviços ou de produção de bens. Outro grande desafio se faz ver na crescente terceirização da força de trabalho, que hoje mobiliza grandes contingentes de pessoas. Os terceirizados, não se identificando de fato com as empresas nas quais prestam serviços apenas temporariamente, exercem provisoriamente tarefas e funções e geralmente enfrentam piores condições de trabalho e, consequentemente, de qualidade de vida. Existem crescentes exigências de mercado na busca da chamada qualidade total, termo que se trivializou, e hoje pode significar apenas uma busca de certificação de qualidade de produtos e serviços. Essas exigências do mercado e nas empresas atingem aqueles que na escala hierárquica são os planejadores e os executores dos serviços. Estes últimos têm sido vítimas de mais frequentes e mais graves episódios de doenças manifestadas em suas dimensões física e psíquica e de acidentes de trabalho. A maioria das empresas focaliza seus programas de ação de qualidade de vida nas modificações de comportamentos de sua força de trabalho e não adotam soluções integradas que dão prioridade às melhorias das condições de trabalho e às avaliações das repercussões na qualidade de vida, seja ela dentro ou fora do trabalho. As soluções devem ser necessariamente mediadas por modificações nas condições de trabalho, sejam elas dos ambientes físico-químicos e ou da reorganização do trabalho. Nos tempos atuais, as exigências decorrentes da competitividade são elevadas e somente é possível atingir metas reconhecendo que o conforto das pessoas e seu bem-estar no trabalho são fundamentais para os resultados que se desejam alcançar. A realização de pesquisas, tanto na área empresarial como na acadêmica, auxiliam a desvelar estressores, quantificando-os e permitindo intervenções integradas. As corretas avaliações dos estressores físicos, químicos, biológicos e organizacionais viabilizam intervenções e soluções adequadas, não só do ponto de vista da empresa, mas de todos os seus integrantes. Os trabalhos que irão ser apresentados nesta mesa redonda apontam para o diagnóstico de certas situações de trabalho. Entre eles, a atuação de ergonomistas no cenário do trabalho, as prováveis repercussões na saúde, as relações entre as pessoas, sua dinâmica e posicionamento e algumas práticas adotadas por empresas na solução dos problemas de saúde do trabalhador. Uma das apresentações terá a participação de profissional da área que atua no National Institute for Occupational Safety and Health dos Estados Unidos. Um outro exemplo, que já faz parte da rotina de muitas organizações e de forma epidêmica tem levado milhares de pessoas a se afastarem temporária ou definitivamente do trabalho,
pois levam às doenças crônicas degenerativas, como é o caso das lesões por esforços repetitivos. Um outro exemplo mostrará como os estressores organizacionais podem levar de forma dramática à completa exaustão. Podemos reafirmar que a pesquisa faz parte dos caminhos que ajudam a construir a integração da qualidade de vida no trabalho, dando maior dimensão e visibilidade na busca da qualidade total no trabalho. Bom, em seguida, então, eu vou chamar nosso convidado, que trabalha no National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, na cidade de Cincinnati. Ele é ergonomista e higienista industrial, e ele vai apresentar durante aproximadamente 20 minutos questões associadas à ergonomia no trabalho. Hi, James. You can start. Good afternoon. Bon dia. My name is Jim McLaughlin. I'm with the National Institute for Occupational Safety and Health, and I'm in the Engineering Control Technology branch, located in Cincinnati, Ohio. What I'm going to talk about today is the quality of work life as it relates to ergonomics and research priorities in NIOSH. I'm going to start out by talking about some of the cognitive aspects of ergonomics in terms of the psychosocial issues, and then I'm going to work into the physical ergonomic components in terms of our musculoskeletal research. And then in the end, pull it back together by looking both at the cognitive and the physical aspects of ergonomics and NIOSH research priorities. All of this leads to an increase in the quality of work life in the United States, which is very important and one of the burgeoning issues that we have in this country. Three primary drivers are in effect. First, we're seeing a rapid change in our workforce by more and more females entering into the workforce. Second, we have an aging workforce with the average age of about 42 per worker. And also we have more ethnic diversity coming into the workforce, in which we'll see very large changes in the workforce in the next millennium. Those three factors play a very big role in the quality of work life in the United States, and in particular, when we look at production and quality and safety in the workplace, ergonomics plays a very major role. What I'd like to do is start out by talking about the ergonomics aspects and quality of work life by using slides. As I present these slides to you and work through the presentation, hopefully it'll become more clear in terms of what NIOSH is trying to accomplish and in reducing worker injuries and illnesses, yet increasing the quality of work life as we know it today. I'd like to recognize my colleague, Dr. Larry Fine, who is with the Division of Surveillance, Hazard Evaluations, and Field Studies, and myself in the Division of Physical Sciences and Engineering. To start out with, we want to set the scope of ergonomics. It is the study of the relationship between the worker, the work environment, and the work task. It's based on a broad application of biological and engineering sciences. Ergonomics is the interrelationship between humans, objects, and their environment. Work organization and musculoskeletal injury, when we look at aspects of cognitive demands or those of mental demands in the workplace, many of the issues come up as psychosocial. Physical demands, as I discussed, are on the musculoskeletal side. But most importantly, we have to look at the interaction between the psychosocial and the musculoskeletal demands to initiate, precipitate, or exacerbate the biomechanical strain. If you look at this colored grid as a test example, and I were to ask you to count the number of yellow squares in this grid and then raise your hand when you're done counting them with 100% reliability, it's estimated that it'll take you about 10 seconds to do this task. If we go to the next grid, in which I ask you to count the number of blue words in the squares and raise your hand with accuracy, it would take you about 20 seconds, or twice as long, because there's more information you have to process in order to come up with accuracy. And then if I were to give you a third element yet and ask you to count the number of squares with the word red written inside, you can see that the words and the colors do not line up with each other. And because of this information conflict, it takes longer to process the information, about 3.5 times as long, as almost 30 seconds to 35 seconds compared to 10 seconds from the first color array to have accuracy of counting the squares in their right form. This is an issue that's becoming more and more a problem in the United States in terms of the advances of technology, and this also leads to some of the psychosocial strains that we're seeing
and the quality of work-life issues. If we go to the psychosocial pathways to musculoskeletal disorders then, we look at the psychosocial demands and job stress which may produce an increased muscle tension and exacerbate task-related biomechanical strain. The second point is psychosocial demands may affect awareness and reporting of musculoskeletal symptoms. And third, the association may be related to a causal or correlational relationship between the psychosocial and physical demands. For example, if we look at office work or keyboard entry tasks, it's very easy to observe the posture of the hands as they address the keyboard. Here we have ulnar deviation as we're looking at it, and this may be, over time, a precipitating factor for some of the hand and wrist disorders that we see reported in the United States as a result of keyboard entry. However, if we look at a typical office space, we can see that these office spaces are very cluttered with lots of information processing. Here's our CRT screen, our keyboard, the chair, the various resources that are used by this person as they enter in task, and it's in a very small cubicle. On the other side are open spaces which there are other people who can overhear conversations that they want to have, and this may be causing some problems because they have to work in such tight quarters. In addition, we look at work teams. You can see there are a couple of people now doing data entry, one person doing data entry on the computer, and there's a teammate helping enter data or format the data as it goes into the computer. And there are very, very small work areas to which they have to work. All of this relating to some of the psychosocial as well as psychophysical disorders that we may see. If we look at the moderating effects of psychosocial factors on musculoskeletal outcomes and read from the bottom to the top, we can see that there are individual factors, work organization, and psychological strain components to data entry. This can lead to symptoms, which leads to symptom reporting, which can lead to health care or sick leave issues, which then can lead to disability. Each of these, in terms of a stair up to disability, go back to the precipitating factors of the individual, the organization of that work, and the psychological strain, all keyed in to the quality of work life in the United States. For example, if we go to physical components, we can see very easily that if you abduct the shoulder and you apply forces over a period of time, that this may become a musculoskeletal problem on the physical front. We know that there are differences in terms of the maximum muscle power and age in years, where men and women peak in their late 20s in terms of muscle strength and decrease after that point. Also, there's a disparity between muscle strength between men and women, as you can see here, through their entire lives. And this is a component that has to be brought into the workplace in terms of designing the workplace to fit the worker. Another component is looking at aspects of resting, dynamic effort, and static effort. In a resting state, we see that blood needed and blood flow are low. In a dynamic effort, the blood needed and blood flow are high. However, in a static effort, where we're working in static postures over time, the blood needed is high, but the blood flow is low. So oftentimes we think of musculoskeletal disorders as being highly repetitive, involving a lot of force and a very dynamic activity, when in essence, the musculoskeletal disorders can be linked to static efforts such as holding the arm in a sustained posture for a prolonged period of time, thereby reducing the blood flow to that particular organ. In the other case of anthropometry, we look at the female distribution curve for anthropometry in terms of centimeters and inches, and the male anthropometry. And we can see right here that there is a very distinct difference in terms of the averages as well as some of the overlap. What we forget about is on these edges of the curve and outside here in terms of designing for the work population. Oftentimes our designers look at the 50 percentile person, and they don't take into consideration this wide spread between the very small female to the very tall male. As a result, many of the workstations are set up such that they cannot be reached or they may be too cramped to work in. And these are issues of quality work life that have to be addressed as well. In terms of a layout of a workstation, here's a typical height person, a male at about 5'10",
and here's a milling machine. However, if you designed the person to fit the machine, that person now would be about 3 feet high and have an arm span of 8 feet on each side in order to accommodate that machine. Of course, you know that doesn't happen. So oftentimes, this person then has to try to fit the machine in terms of their anthropometry causing musculoskeletal stress. Occupational cumulative trauma disorders, contributing risk factors. I'm going to quickly highlight these points to show you what NIOSH is trying to do to address some of these issues. For example, when we look at high rates of manual repetition, such as in this task of meat cutting, you can see that the person is using a knife and cutting away the bone from the tissue of a cow as it moves along on what we call a disassembly line. And these repetitive tasks is all this person does every day, and this is moving through at about every 5 to 6 seconds. These tasks can cause problems in the hand and wrist and fatigue, as well as in the elbow and in the shoulder. And because it's a cold environment, it also can have some problems in terms of the forces involved to cut through the meat. Excessive manual force, we look at a situation where the person is pulling the hide off a cow, in this case here, and this person does exactly the same job as it moves along an assembly line, and you can see after a while these very high forces can cause some problems to the upper extremities as well as the back. And then finally, the awkward postures of the wrist and shoulders. Here we see a person using a hammer coming down to apply a little bit of brass casing on this metal part, and a person holding it. You certainly hope that the person has a good eyesight and makes good contact without missing it. But here we see something that involves, first of all, great vigilance in watching the task, but also making sure that the person does it right, and they're in a very awkward posture to begin with. So postures are a very important component in which we take these measurements. Of the three, of posture, force, and repetition, it's easiest to measure repetition and posture from videotapes. It's much harder to measure forces. And this is one of the great challenges that we have in this country, in that forces can be measured externally in terms of the weight of the object, but internal forces in terms of maybe some of the tension the person has, where there may be force applied and needed to do the job, are things that are challenges in the future for us. One of the things that's very challenging right now is developing a model for the upper limbs to be able to predict injuries and outcomes. This particular model, developed by myself and Dr. Shiro Tanaka, shows the elements, a concept of posture, of work, meaning force involved, and repetition. The concept is that as you increase the repetition, the force, and the angles or awkward postures, that there's a greater degree of risk for an adverse outcome, such as carpal tunnel syndrome. However, when you decrease force, repetition, and posture, you're into the safe zone. And we can call this, let's say, a safety net, if you will, of saying the person will do no more of a posture or a force or repetition than this over an 8-hour day in order to protect themselves. Unfortunately, because we have not been able to compare various industries as apples to apples, for example, automotive assembly and, let's say, a slaughterhouse and disassembly of a carcass, we don't have these particular models set up so that we can come out with any kind of accurate prediction. The concept holds, but until we get enough data points, we really don't know what this curve is going to look like, if it's going to be very thick or very thin, or even look like this kind of pattern at all. Until that occurs, which we predict is going to happen in the next 10 to 15 years, we're not going to have a model that says you can't do over 2,000 repetitions a day with, they say, over 25 kilograms of force at more than 45 degrees flexion on any posture. These are just things I came up with as possible cut points for reducing injuries, but the key is that until we are able to compare across industries, this type of modeling is not possible. Back injuries are another subject. We do have modeling for predicting back injuries. For example, here we're looking at an aircraft nose part at Boeing. This may be considered an excessive load, lifting up this particular part, and it really wouldn't involve much modeling to tell you that this is a problem. In this country, most injuries occur in the lower back at the L5-S1, or the fifth lumbar first sacral joint. The equation used for the 1991 NIOSH lifting guidelines
show that as the weight increases and the horizontal location of a load goes out from the body, the less weight can be handled, and what's called the recommended weight limit. So the closer it is to the body, the greater the weight can be. In this equation that NIOSH uses, it has a load constant, a horizontal multiplier, vertical multiplier, distance multiplier, asymmetric multiplier, frequency multiplier, and coupling multiplier. The most important aspect of the whole equation is this load constant. In this country, we use a maximum weight of 51 pounds. It has to be 51 pounds or less, or about 22 kilograms or less in weight to be handled without increased risk for back injury to both males and females. The Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors Guide that NIOSH just published has a critical review of the epidemiologic literature that talks about musculoskeletal disorders. And one of the biggest issues, as it links to the quality of work life in this country, is that there were a small group of individuals and scientists that said that musculoskeletal disorders were not related to work risk factors, to which NIOSH went to work and published this particular document showing there is such an association. By showing this association, we can then begin the aspects of trying to reduce disorders in the workplace. This is also another document produced by NIOSH called Elements of Ergonomics Programs. It's a primer on workplace evaluation of musculoskeletal disorders, which talks about the last 26 years NIOSH experience in looking at workplaces and coming up with successful intervention strategies. Let me show you an example of that particular intervention strategy, how this works, and the quality of work life in this country. If we look at these gloves, you can see that they're all taped up with duct tape. There's finger cots on here, and the whole reason this these gloves look like this is because of these sharp metal pins that are used, and they're inserted during the assembly process, and they're done manually, and as a result of that, they were causing a lot of contact pressure on the hands and injuries to the workers. So the first thing we did was we did electromyographic measurements, EMGs, to measure the forces involved in putting these sharp pins in their place for later assembly, and we found the forces were incredibly high, and the fatigue factor would creep into the formula as the day went on past 4 hours. We then came up with an initial control strategy of designing a tool and padded the end of it so that these clips could be inserted into place instead of using the fingers. The problem is that it failed as a result of taking too much time. It took 3 times longer to use this tool than to use the fingers. So upper management said this wouldn't go. So we went back and looked at redesigning the clip altogether. And here's your metal clip, the original design, and here's a side view of it. And here's the new clip. And it's designed in the top view and the side view. The idea is you drive a screw through the center of this, and these plastic probes expand, locking the 2 pieces together. The good aspect about this is that as these collapse, as you push them through the holes, it makes it easier to insert rather than these hard metal clips. One of the most interesting aspects of why this succeeded in terms of changing over, and you can see the gloves here, is that the unit price was cheaper for the plastic inserts than the metal inserts. And so we had a combination of less cost for the product, we had a better product in terms of less forces and injuries on the workers, and it also speeded up production. So there were 3 things that came together which added to the element of success. And you can see that now the duct tape is gone except for a little bit right here because they were able to replace 10 of the 12 clips with the new plastic ones, but they still had to retain 2 of the metal ones because of casting issues, and they were worked out in the following year. Final 2 slides to bring it all together. When an ergonomics program is developed, especially in this country, the experience has been when we started out and we had recurring discomfort for the upper extremities as a result of an ergonomics program, our first, second, and third survey, this is at the beginning, this is around 12 months into the ergonomics program, and this is at the end of 18 months into the program. Initial reporting for each one of these showed our baselines in which we started to implement the changes. However, halfway through, when we began to mark these changes, you can see there was a dramatic increase in every single element. And had the top management not wanted to go the distance on this in terms of saying quality is a very important issue in work life, they could have stopped it right there saying you made it worse, you didn't make it better.
But in essence, what we have is a successful program because we've increased awareness in this work population. And by increasing awareness, they've also been able to have an increase in reporting. So what we found is that the incidence increased, but the severity of the injuries decreased over time. And you can see where they did make changes, such as adjustable height work tables, that the end survey showed a decrease here. They didn't do much for shoulder issues or elbow, but they did do a lot in the area of wrist and hand in terms of the example that I showed you with the plastic clip over the metal clip issue. And then finally, if we look at physician diagnoses by month for musculoskeletal disorders, one of the interesting things is we saw this increase in May, and one of the things that we checked into was that the most important element that I can give you today about quality of work life and ergonomics in the workplace, as NIOSH has experienced it, is that these issues come up on a temporal basis. They're not constant and steady. So what happened here is that in the manufacturing process, the dies weren't coming together to form the molds. So the workers had to work very hard to trim off excess plastic, even though they were producing the same number of parts. This information was fed back to management, who talked to the maintenance workers. The maintenance workers fixed the dies, and the amount of plastic or excess plastic was reduced. And as a result of that, the injury rates came back down to baseline again. And we found this to be a very, very important factor in a summary of our overall research. So in the end, when we talk about research in the workplace, ergonomics, and the quality of work life, obviously there's a lot on our mind. And we have much to learn, not only in terms of our own experience in the United States, but also in terms of the global influence and quality of work life around the world. Certainly in Sao Paulo, there is a lot to be learned there, an excellent group of people doing research that we have much to learn from, and certainly from our friends over in Africa, where there is much to be learned, even from the simplest in the developing of countries where many of the issues do come up. I thank you for your attention, obrigado, and hope to see you soon. Bom, então, iniciando a nossa mesa com os nossos convidados de São Paulo e do Rio, vamos dar início, então, com o Dr. Mário César Vidal. Pela sequência de assuntos, torna-se mais lógico a discussão desta mesa redonda, então, cujo título é Ação Ergonômica, Intergestão da Qualidade de Vida na Empresa. Bom, agora parece que está funcionando, né? Isso aí, na verdade, são as formas que tem de me encontrar. Nós temos um site, né, um fax e um e-mail. Né? Quando vai chegar o dia também a transmissão simultânea de televisão, mas eu lembrei que isso é complicado, eu já tinha pensado em botar isso lá na cópia, não vou botar isso. Eu voltei para cá? Vamos a isso. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar o que é o nosso grupo de ergonomia e novas tecnologias e por quê. Né? Já falei um pouquinho de manhã, vou repetir em um segundo. É porque realmente tudo que é novas tecnologias me lembra de uma frase antiga, né? Um colega meu, americano, falou assim: Mário, tudo que é new não funciona. Quer dizer, quem é extremamente reticente a novidades, sobretudo as novidades que não são muito bem elaborados. A partir dessa dificuldade que eu comecei a ver nas pessoas de lidarem com novas tecnologias, né? Então a gente resolveu criar o nosso grupo de trabalho, ensino, pesquisa e consultoria, né? Em cima de um conceito-chave que é da carga de trabalho. Né? A nossa ideia é que você tem uma carga de trabalho, ela é determinada, né, pela organização. A organização, ela tem a possibilidade de fazer uma coisa. Nós temos a possibilidade de definir, estabelecer qual é o nível de exigência do trabalho para as pessoas. Né? Então, a carga de trabalho ela é primeiramente dada por objetivos. Né? Você coloca os objetivos, a pessoa vai trabalhar, ela tem alguns objetivos, mas não todos. Vai caber à organização, em parte, definir isso. Vai caber, em parte, ela também definir as exigências da tarefa. Nós estamos procurando trabalhar com um nível de qualidade hoje, significa que vai se traduzir para as pessoas em determinados parâmetros de exigência.
Se nós queremos trabalhar hoje, reduzindo o tempo de atendimento, o tempo de autenticação numa rede bancária, nós queremos diminuir o tempo de atendimento numa central, né, telefônica, isso me coloca também a organização. O terceiro elemento é que as organizações elas estabelecem em que condições as pessoas vão realizar as suas atividades de trabalho. Bom, assim feito, né, isso aí vai ter pelo menos 2 tipos de repercussão. A primeira, que é razão do nosso encontro aqui, né, a questão da saúde, segurança e qualidade de vida. Saúde, de um ponto de vista mais genérico, eu vou pegar 2 pontos mais específicos e eu vou dizer que a questão da qualidade de vida ela é menor do que a questão da saúde. E isso fica assim nos corações de cada um. Por que eu estou querendo dizer que a questão de qualidade de vida é menor do que a questão da saúde? O segundo vetor, ou o segundo nível de impactação importante, que a gente não pode deixar de pensar, é a questão do desempenho. Como foi colocado hoje pelo reitor, embora dizendo que nós ainda teríamos que fazer 3 encontros para chegar a essa discussão, eu acredito que nós já estejamos hoje todos imbuídos de pensarmos, de um lado, na qualidade de vida e, de outro lado, no desempenho. De um lado, na saúde, de outro lado, na produtividade. De um lado, na segurança e, no outro, na qualidade. E pode parecer contraditório que eu queira fazer aqui um ponto ou um contraponto entre segurança e qualidade, né? É a segunda pergunta que eu deixo no ar. Vamos tentar ver quais são meus fundamentos. Eu vou trabalhar a partir do modelo que é estabelecido em cima de 3 focos definidos por uma organização, né? Uma organização que vai mobilizar pessoas e tecnologia. O primeiro foco é evidente, é um pouco do que nos deixou um pouco a desejar na transmissão. São os artefatos. Em geral, os artefatos não têm sido bem projetados, considerando a necessidade das pessoas no seu uso e manuseio. No seu uso, porque não são adequadas às características de cada um. E o manuseio, porque geralmente é complicado, né? Eu duvido que não tenha ninguém aqui que não tenha tido pelo menos um problema com uma barrinha cheia de botões que eles chamam de controle remoto. Em segundo lugar, não é um pouco menos evidente, nós vamos ter uma série de elementos de características mentais, que eu tenho chamado de fatos mentais ou bentefatos, que são menos evidentes ainda quando a gente pensa que tudo que nós usamos como computadores, softwares, programas, eles foram estabelecidos a partir da ideia, da representação, da capacidade de raciocínio que tem uma das pessoas, o programador. E eles nos chamam de usuários. E nós, usuários, nós temos muitos problemas com relação a isso. Curiosamente, eu vou fazer aqui, talvez seja a única voz no mundo, que vai falar alguma coisa favorável a Messias Bill Gates, o homem que protagonizou aquele problema da Microsoft, que lançou um conjunto de aplicativos que não funcionou no dia da estreia. Tem pelo menos uma vantagem. Grande parte das pessoas, por imposição, por facilidade, por algum motivo, se afeiçoou e conseguiu trabalhar razoavelmente com os produtos daquela software house. Então, eles têm algum mérito nisso. De alguma forma, isso aí chegou mais próximo das pessoas. Talvez, pelo menos esse aspecto, tirando todos os aspectos de dumping, uma série de outras coisas, mas tem algum aspecto que nós talvez tenhamos a aprender com esse Bill Gates. O terceiro, que é mais problemático, é quando eu estou tentando pensar em fatos sociais. E é esse ponto que eu gostaria de me deter, particularmente, já que artefatos é uma intervenção técnica altamente especializada. Os ergonomistas, sobretudo aqueles que estão ligados à Associação Brasileira de Ergonomia, têm capacidade de responder adequadamente a esse nível de preocupação dos artefatos. Tem, alguns deles, um núcleo menor, mas igualmente competente, tem capacidade de poder trabalhar do ponto de vista dos mentefatos. Agora, os sociofatos, os fatos sociais, que envolvem horários, culturas, contratos, essas questões são, a meu ver, hoje um problema em aberto e que eu diria que o que for produzido em termos organizacionais, em termos de uma forma de proposição de funcionamento da organização, vai representar, do ponto de vista da tecnologia social, o estado da arte. Então, para poder construir uma possibilidade de mudança organizacional, hoje tiveram 2 colegas, eu guardei o nome de um era Thomas Wood Jr., o outro era Miguel Cal, se não me engano, eles deram uma introdução até bastante humorada, bem legal, bastante legal, com uma coisa super interessante, mas só que eles falavam em mudança organizacional
eu fiquei até com vontade de perguntar o que para vocês está significando, o que isso está trazendo. Do nosso ponto de vista, contratar alguma coisa, contratar uma mudança organizacional, requer pelo menos 4 passos, né, importantes que possam clarificar o contrato entre a organização e um consultor. Então, o primeiro passo que é colocado é o passo de demanda gerencial. Por isso, a gente quer dizer uma coisa muito simples. Se a organização soubesse exatamente qual é o seu problema, exatamente onde está localizado, não haveria consultoria. Significa dizer que quando chega uma demanda que nos é formulada, há algo que se pensa que sabe. É um pouco aquela pessoa que se julga, né, com um determinado tipo de doença, que nem um determinado cantor sertanejo, estou com um pouco de falta de ar, né? Então ele vai no médico para ver o que tem. O caso pode ser bastante mais grave. Ou pode efetivamente não ser nada. Há pessoas que pensam que tem um tipo de doença, né? A partir dessa demanda, que não está clara para ninguém, se é feito, não nessa linearidade que estou apresentando aqui, mas talvez um pouco paralelamente, uma análise, uma tentativa de entendimento de uma parte e da outra, qual é o problema que está sendo efetivamente discutido. Essa discussão leva um grande tempo. Pode ser curto, pode ser longo, mas será sempre um grande tempo. É um tempo importante porque quase sempre ele vai nos levar ao impasse. Um impasse onde, de um lado, nós, do ponto de vista da consultoria, nós olhamos e verificamos que nós sabemos muito pouco a respeito daquela organização. E nós vemos também que o corpo gerencial encontrou áreas de incerteza, áreas de imprecisão, áreas de um certo desconhecimento de alguns processos chaves que talvez possam instruir a solução. Então, nós estamos ambos no impasse. E é nesse momento que a gente começa o trabalho fazendo o que eu chamo de co-construção de uma demanda ergonômica. O que eu quero dizer com isso? A partir desse momento, algo terá que ser construído. E das várias possibilidades que se abrem nesse processo a partir de uma incerteza, algumas, a partir da minha profissionalidade, eu não diria especialidade, como foi colocado, que especialidade, eu acho que como todos aqui, né, eu comecei também como especialista, né, mas hoje em dia não há a possibilidade de ser um especialista. Eu tento conduzir uma organização a se curar dos seus próprios problemas ou a encontrar o caminho que leva a essas soluções. Pois bem, nessa co-construção é estabelecido a possibilidade que eu tenho de poder ajudar aquele cliente, é colocada a possibilidade que eu tenho de poder ajudar aquelas pessoas, a possibilidade que eu tenho de fazer com que aquelas pessoas encontrem os seus próprios caminhos. Eu posso ajudá-los a tecer uma rede da qual eu não vou participar sequer da partilha do pescado. E essa co-construção que vai me permitir fazer uma demanda ergonômica. E aí sim, eu posso estabelecer um contrato devidamente clarificado entre a nossa profissionalidade e aquela organização. Essa construção, né, ela vai partir, portanto, de uma demanda e vai tentar chegar a um projeto. E nesse ponto nós estamos deixando assim, de ser apenas, né, um consultor para readquirir as profissionalidades de base que nós temos na ergonomia. A engenharia, a arquitetura, o desenho industrial, sempre assessorado pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo psicólogo. Em geral, sempre se quis que a demanda fosse dar o projeto. Isso quase nunca acontece. A história é bem mais complicada, ela envolve, por um lado, uma construção de referências teóricas, ela vai envolver, por outro lado, necessidades práticas de agir, todo um esquema de análise, que pode ser um caso simples, onde uma síntese pode instruir o projeto, mas, via de regra, nós estamos numa situação de complexidade bastante grande, onde teremos que esquematizar, sintetizar, isso num processo contínuo, né, que será ilustrado por essa próxima figura. O tempo todo, para poder chegar a fazer uma análise ergonômica do trabalho, nós vamos estar fazendo um conjunto de análises progressivamente, e essa é uma palavra importante, de uma forma que será sempre incremental, passo a passo, petit a petit, pouco a pouco, little by little, ou qualquer outra forma estrangeira de se dizer a mesma coisa. Será muito difícil imaginar que a gente pode chegar, tal como David Copperfield, com um instrumento e mudar a realidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito no mágico, não na mágica. O mágico é um bom profissional, a mágica não. Então terá que ser paulatinamente, sendo progressivo, instaurado uma possibilidade, um dispositivo social que seja capaz de fazer as coisas funcionarem dentro da empresa, que é
não vou pular isso aqui, que é esse dispositivo. Isso aqui está muito rápido, né? Page down. Pronto. 1 minuto. Eu vou terminar com isso aqui. Esse dispositivo, né, é a forma de poder criar uma possibilidade de mudança organizacional na empresa. A equipe de ergonomia e os consultores, eles vão dialogar com pessoas, né? Isso talvez a Aline possa detalhar melhor, vão dialogar com pessoas, né, em grupos de trabalho. Esse é o lugar específico, é o lugar onde o ergonomista intervém na organização. Seja buscando a sua qualidade de vida, seja buscando o seu desempenho. Mas é ali que ele funciona. Agora, essas pessoas se reúnem, não é a troco de nada. Existe uma produção que é feita pelo ergonomista, que é a modelagem de situações de trabalho. Ele foca as situações de trabalho e dentro dessas situações ele foca alguns elementos que mereçam destaque. Essas são interações básicas. Agora, apenas com esse grupo de discussão, as coisas não aconteceriam. É preciso colocar, e não dá nem para começar qualquer processo de mudança organizacional, se não tiver, primeiro, quem deu o suporte, pessoas com poder na organização. Isso aqui é como pênalti, que é uma coisa tão importante que o presidente do clube devia bater. Então aqui tem que estar até a presidência, se possível. Claro que nem sempre será possível, mas aqui tem que entrar uma pessoa com poder na organização, poder de poder alavancar mudanças. Agora, é uma pessoa. E o poder dessa pessoa não está nela, está na rede que ela tem dentro daquela estrutura organizacional. Então, será delegado através dessa pessoa ou dessas pessoas. Eu já trabalhei com um grupo de suporte, eu tinha dois chefes de organismos, chefes de divisões importantes, né, trabalhando. Então, você forma um grupo de acompanhamento que são as gerências médias e imediatas com as quais você trabalha o tempo todo, fazendo que isso aqui seja, ao invés de uma relação apenas hierárquica, um sistema de escuta, um sistema de conversa, um sistema de veiculação e um sistema de ressignificação dos valores organizacionais. Porque, do nosso ponto de vista de ergonomista, do nosso ponto de vista de consultor, e, sobretudo, fazendo a reflexão enquanto cientista e professor universitário que sou, eu acredito que somente um dispositivo social pensado, elaborado, capaz de produzir mudança, que é capaz de nos reunir neste encontro e fazermos o que nós achamos que tem que ser feito. Um ato absolutamente artificial, que é melhorar a qualidade de vida no trabalho, uma vez que ele decorre de um outro ato absolutamente artificial, que foi um projeto inadequado para as organizações, que permita às organizações alcançarem seus objetivos, sejam eles de eficiência ou excelência, sejam eles sociais, do trabalho das pessoas. Eu agradeço a Fidra o minuto suplementar que ela me concedeu, e aqui eu me despeço. Muito obrigado. Professor Dr. Laerte Daus Nelva, que é professor do Departamento de Produção da Escola Politécnica dessa universidade. Depois que o Mário contou uma série de pesquisas feitas pelo nosso grupo irmão do Rio de Janeiro, na COP, eu vou falar um pouco das pesquisas que nós fizemos aqui na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia de Produção, onde existe um núcleo que se chama TTO, que é Trabalho, Tecnologia e Organização, e nós trabalhamos basicamente com ergonomia e organização do trabalho. E eu vou discutir um pouco com vocês questões de lesões por esforços repetitivos, como já foi dito aqui hoje, é um... Alô, melhor assim? Como a Frida falou antes, as lesões por esforços repetitivos se tornaram muito importantes em termos epidemiológicos, não só no nosso país, como em vários outros países do mundo. E por que chamar sofrimento e prazer no trabalho? Primeiro porque nós acreditamos que o trabalho pode ser uma fonte de prazer, pode ser uma fonte de desenvolvimento pessoal, pode ser uma fonte de desenvolvimento social. Mas ele também pode ser fonte de sofrimento, pode ser fonte de doença, como é bastante conhecido no meio de pessoas que trabalham com a questão de doença e saúde ocupacional. Então, basicamente, o que nós procuramos analisar são as seguintes questões. A partir de uma análise ergonômica do trabalho, nós procuramos levantar fatores, levantar questões que criam constrangimentos para os operadores, para os trabalhadores,
em especial aqui no caso para operadores do setor bancário financeiro, isto é, trabalhadores de bancos, trabalhadores de empresas financeiras, trabalhadores que trabalham em empresas de telefonia, telemarketing, mais ligadas a instituições bancárias. E, através desses estudos, nós pudemos levantar uma série de constrangimentos. E vejam bem que é importante o termo constrangimento, porque ele nos permite discutir tanto a questão psíquica, que é usado normalmente em português, a gente fala estamos constrangidos, tem uma componente psíquica muito forte aqui no nosso país, mas constrangimento, na verdade, ele tem uma raiz ligada muito próxima do estresse, né? A raiz linguística do constrangimento está ligada à questão da pressão, do constringer e da constrição, da pressão, do pressionar. Então, assim, uma série de fatores são possíveis de serem abordados através de uma análise do trabalho. Primeiro fator, você descobre, através da própria concepção dos postos de trabalho, o quanto você pode criar de restrições às pessoas a partir de uma determinada concepção do espaço. Isso nos cria alguns problemas. O primeiro é através da ideia típica de Taylor e Ford depois, da linha de montagem, você tem uma ideia que é possível em que sempre você consegue maior produtividade e você consegue maiores ganhos através de uma divisão bastante forte do trabalho e uma fragmentação do processo de produção. É bastante comum a gente escutar hoje, no setor de serviço, as pessoas falarem assim, estamos frente a uma fábrica, aqui nós temos uma fábrica. É interessante ver que o que foi uma fábrica para Ford, produzindo um Ford T preto em 1929, é muito diferente de uma situação de serviços e também, hoje em dia, é muito diferente de uma fábrica moderna. Todos os procedimentos, todas vamos dizer assim, as prescrições de produção baseadas na uniformidade, baseadas na igualdade, no final das contas, mostram que elas são inadequadas. E isso é muito importante, por quê? Porque, no final das contas, esses processos de produção fragmentados e tarefas curtas, com conteúdo do trabalho bastante restrito, nos leva a um impasse que você pode até mensurar em termos de produção, que o ganho em produtividade depende de uma aceleração. E essa aceleração ela pode se dar através dos sistemas tecnológicos, no caso, a informática, que às vezes acelera e às vezes atrasa bastante o vídeo que aconteceu com o Mário aqui e que acontece no dia a dia de todas as empresas, no dia a dia do nosso contato com a informática. É um instrumento fundamental, mas ele também tem os seus problemas. E o outro jeito de acelerar, que é o jeito mais comum, é acelerar o trabalho mesmo, é acelerar o ritmo de trabalho, e essa aceleração do ritmo de trabalho cria uma série de problemas, entre eles as LEVs.